No livro de Números, capítulo 7, versículo 89 diz: E quando Moisés entrou na tenda da reunião para falar com o Senhor, ele ouviu a voz falando com ele de cima do propiciatório, ou seja, caporete, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, e falou com ele. Ora, Moisés era realmente uma pessoa extraordinária e maravilhosa. O primeiro grande profeta, sacerdote e rei de Israel. Sua vida pode ser dividida em 3 grandes períodos distintos de 40 anos cada um. Primeiro, ele foi criado como egípcio e viveu como príncipe do Egito, o período egípcio. Segundo, ele fugiu para a terra de Midian, onde se tornou pastor e encontrou Deus no deserto, no período midiamita. E o terceiro, após a grande libertação do Egito, Moisés conduziu o povo de volta ao Sinai. Se tornou mediador, ou seja, o sacerdote da aliança entre Deus e Israel. Ele legislou as várias leis da Torá e recebeu a visão profética do tabernáculo, o futuro exílio e a glória final de Sião. Observe, no entanto, que Moisés foi extraordinário no sentido de que transcendeu todo o sistema religioso que mais tarde foi estabelecido como judaísmo. Primeiro, como grande legislador, Moisés estava fora da lei, servindo como sua voz de autoridade. Em segundo lugar, como sumo sacerdote de Israel, Moisés instituiu vários ritos de sacrifício antes que as leis de sacrifício fossem promulgadas. Por exemplo, ele instituiu o sacrifício da Páscoa no Egito. E quando o povo mais tarde chegou ao Sinai, ele ofereceu sacrifícios de sangue para ratificar os termos da aliança. Além disso, ele subiu a montanha e recebeu a visão profética do santuário antes que o sacerdócio fosse instituído em Israel. E mesmo depois, as leis dos sacerdotes foram promulgadas e o tabernáculo foi erguido. Moisés foi autorizado a ir antes do próprio Santo dos Santos para ouvir a voz do Senhor, embora, tecnicamente falando, isso fosse proibido, visto que Moisés não era um Kohen, ou seja, um descendente de Arão. Um profeta como eu, está escrito em Deuteronômio 18:15. Menciono isso porque alguns judeus tropeçam no fato de que Yeshua, que era da tribo de Judá, serviu como sumo sacerdote de Israel da nova aliança. É claro que essa questão é abordada no livro de Hebreus, onde o papel do sacerdote, Melquisedeque, é atribuído ao rei Yeshua. Mas é importante perceber que Moisés, o próprio, previu a vinda do Messias como grande profeta, sacerdote e rei de Israel. Na verdade, assim como o próprio Moisés estava fora da lei, servindo como sacerdote de Israel, mas mesmo assim foi comissionado pelo próprio Deus, assim também com Yeshua, que instituiu o sacrifício de sangue como Cordeiro de Deus e que foi diretamente diante do trono de Deus para interceder em nosso nome. Baruch Hashem, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Nós damos graças ao Eterno por Yeshua, o nosso Messias, o grande sacerdote, o grande profeta, o Filho de Deus, que foi enviado a este mundo, aquele que veio representando o Eterno e que nos apresenta diante de Deus. E agora, Senhor, por causa do ato de Yeshua, por causa deste maravilhoso Senhor que se dispôs a servir ao Senhor e ao mundo para que pudesse nos alcançar, nós te louvamos nessa hora, porque Yeshua, ele não estava fora da lei, porque ele é a própria lei, o Verbo que se fez carne
e que habitou entre nós e que veio salvar as nossas vidas. Por isso agora, Senhor, nós podemos orar porque temos livre acesso ao Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, por Yeshua. Obrigada pela salvação que encontramos por meio dele. E nessa hora eu oro, Deus, e peço pelas nossas vidas, por essa pessoa que ouve essa mensagem. Se há no coração dela, Deus, ainda alguma resistência, se há no coração dela, ó Deus, algo que está impedindo ela de ser feliz, de poder ver o seu milagre, eu peço nessa hora, Pai, que Yeshua, o nosso Salvador, entre com provisão, trazendo libertação para esse coração, trazendo saúde para esse corpo, trazendo vida, alegria, shalom, muita paz, muita esperança, muita fé. Que o Senhor venha nessa hora, Pai, e que alivie esse coração, e que essa vida se levante nessa hora, nessa fé, nesse propósito, crendo que em Yeshua ela pode todas as coisas, porque Ele é o grande profeta que veio, enviado em nome do Senhor, e que Ele não só profetizou, como Ele agiu, dando a sua própria vida por nós. E por meio do seu sacrifício, hoje nós somos curados, somos salvos. Por isso, Deus, eu te louvo, eu te agradeço e peço a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida desta pessoa, para que ela receba do Senhor nessa hora a porção necessária para esse dia. É no nome de Yeshua HaMashiach que eu oro e te agradeço. Amém.